Boa noite, galera! Mais um resumo do Barbie, hoje sobre o livro Os Quatro Compromissos. Mas enquanto vocês vão chegando, vamos aqui contemplar o belíssimo Bob. Oh, pirates, yes they rob us! Pra quem ainda não conhece esse formato aqui de live, galera, eu vou fazer um resumão sobre um livro. E o livro de hoje é esse daqui, Os Quatro Compromissos. É um livraço da filosofia tolteca. Vou trocar aqui a ideia com vocês, trazendo vários insights práticos para que vocês possam aplicar aí na vida de vocês, no trabalho de vocês, no contexto de vocês, beleza? E tô aqui com a minha colinha, porque eu fiz várias anotações aqui para navegar ao redor desse livro aqui com vocês. E sem dúvida, é um livro que é muito simples, é um livro que qualquer criança pode entender os conceitos que ele trabalha, só que não são conceitos facilmente aplicáveis na vida, porque são coisas profundas, envolvendo aí um monte de crença e mecanismos de defesa que a gente foi criando ao longo da nossa vida. Então, vamos falar sobre eles e vamos ver se a gente consegue despertar alguns gatilhos aí e caminhos para que vocês possam absorver, digerir e levar para a prática, porque sempre na prática que acontece a mágica, tá? Por que eu faço isso? Esses resumos, essas leituras aqui com interação, são muito boas, principalmente para eu digerir e integrar os conceitos do livro, porque durante um bom tempo eu estava lendo muito, um livro por semana tal, mas eu acabava de ler o livro e falava, caralho, o que eu li, cara? Qual o principal aprendizado? Então, eu não estava conseguindo integrar legal. E quando eu faço um resumo, quando eu trago para vocês aqui os principais pontos, quando eu trago aqui de uma forma mais acessível, na verdade é um grande bem que eu faço para mim, porque eu integro de verdade os conceitos e eu trago também uma oportunidade aqui para vocês despertarem interesse em seguir com esse livro, tá bom? Então, vamos lá. Sobre o que é o livro, né? Tem aqui a headline dele que já explica muito bem. É um guia prático para a liberdade pessoal. Então, é um livro que fala sobre liberdade e ele traz aí descrever sobre 4 grandes compromissos que você deve assumir na vida. O primeiro deles é, seja impecável com as suas palavras. O segundo, não leve nada para o lado pessoal. Terceiro, não tire conclusões. E o quarto, dê o melhor de si sempre. Resumir, acabou. Tchau, galera. Valeu. Imagina, vai ser maravilhoso. Então vamos lá, vamos agora mergulhar em cada um desses capítulos aí. Mas o que é legal desse livro também? A sua abordagem, ela tem a base nos antigos, na filosofia tolteca. E a filosofia tolteca era um povo que morava ali na região do México. E eles são conhecidos como homens e mulheres de sabedoria. Então é isso daí que assim, a cultura tolteca é conhecida como uma cultura muito sábia. Então, tudo que a gente vai ver aqui é sabedoria raiz, tá? E o autor, ele é considerado um nagual. O nagual, para a cultura tolteca, é um mestre. E ele, da linhagem dos cavaleiros, da águia, né? Se mantiveram aí durante séculos na clandestinidade, esses naguais, né? Esses grandes mestres. E antigas profecias anunciaram que chegaria uma era onde essa sabedoria deveria ser devolvida ao povo. E esse daí é o chamado do livro, né? Então é por isso que ele escreveu esse livro e vocês vão perceber que é uma linguagem muito tranquila, muito de boas, tá? E aí, o que acontece? Ele começa falando de um conceito que ele chama de domesticação. Então o primeiro capítulo é a domesticação e o sonho do planeta. E aí o sonho do planeta, ele diz que você está sonhando hoje com o cérebro acordado. Sonhar é a principal função da mente. Os sonhos da mente duram 24 horas por dia. Quando a gente está desperto, existe uma moldura material que nos faz perceber o mundo de maneira mais linear, diferente quando a gente está dormindo, onde tudo é mais fluido. Então, na verdade, a gente está sonhando o tempo todo, mesmo quando a gente está aqui, eu estou acordado, não estou em estado de sono profundo, a gente também está sonhando, tá? E aí o que está acontecendo aqui na nossa frente, essa live, tudo ao meu redor aqui, na verdade, é um grande véu. É o véu de Maia, que várias culturas também trazem aí. Tudo isso é ilusão, tá? E aí, essa moldura que a gente vive aqui, essa Maia, essa Matrix, né? Tem vários nomes para descrever isso.
ela é regida por regras da sociedade, né? Um livro de leis aí, que são crenças, religiões, culturas, formas de ser, governantes, escolas, eventos sociais, feriados. Então, na verdade, a gente está imerso nesse grande sistema, né? E uma das principais ferramentas utilizadas nesse sonho é a linguagem. Tá? E a linguagem é um código para o entendimento e a comunicação entre os seres humanos. E cada letra, palavra, frase, em cada linguagem são acordos. E uma vez que você compreende esse código, nossa atenção e energia é transferida de uma pessoa para outra. Então a linguagem nada mais é do que uma transferência de energia. E por isso que o primeiro compromisso envolve a fala, e vocês já vão entender por quê, é o poder que existe em torno aí da fala, né? E aí, ele introduz o conceito da domesticação dos seres humanos. E foi assim que, na verdade, na nossa infância, nós fomos domesticados, né? O que a gente aprendeu na infância, né? Assim, a gente acreditava em tudo que os adultos nos diziam, nos apresentavam como verdade. E a gente não escolheu a nossa crença, né? A gente poderia até ter se rebelado contra elas uma vez que elas foram impostas, mas a gente não teve força suficiente para provocar tal rebelião, né? E o resultado disso é que a gente cedeu às crenças com consentimento. Então lá no início, a gente, como criança, né, a gente não conseguia diferenciar o que era crença ou não, mas aos poucos a coisa foi sendo martelada, foi sendo repetida, a gente foi integrando tanto isso que se tornou um caminho neural tão forte, né, que a gente passou a acreditar naquilo, independente do que outras pessoas nos apresentassem como coisa diferente ou não. E aí, essa domesticação dos seres humanos é exatamente igual à domesticação de cães e gatos, né, animais aí. E é na base do medo de ser punido e do medo de não ganhar recompensas. Então, a gente passa a fingir ser o que não somos de verdade apenas para agradar as outras pessoas, que é o velho medo, um dos medos mais intrínsecos e, né, básicos lá do ser humano, que é o medo de ser rejeitado. Então, nessa primeira parte, ele começa a falar assim, desse grande contexto, essa grande matrix aí que está nos envolvendo, né, que acaba sendo muito criada a partir de um lugar de medo. E essa domesticação é tão forte que chega num determinado ponto que não precisamos de mais ninguém para nos domesticar, né? Isso foi muito forte. Nós passamos a nos autodomesticar com os nossos próprios livros de leis. E esses livros de leis são essas cagações de regra, aí, essas crenças e essas verdades que a gente acaba abraçando e criando uma relação de identidade tão forte que depois isso acaba guiando, né, tudo que a gente acredita ser e acredita que as pessoas são também. Então tem a questão do julgamento que a gente já vai ver para frente. E tudo que está escrito nesse livro passa a ser uma verdade inquestionável. E o que for contra o seu livro de leis, as suas crenças, te trará desconforto e uma sensação de insegurança baseada no medo. Então, mesmo que você saiba que seu livro de leis está errado, que as suas crenças estão erradas, esse livro faz com que você se sinta seguro e por isso é tão difícil desafiar as suas próprias crenças. É que quando você bota na sua cabeça que a CLT é segura, todo rico é desonesto, trabalho é igual sofrimento, você marca isso no seu livro de leis para depois você reprogramar isso, você entender e aceitar que, cara, o trabalho pode ser prazeroso, você pode ter liberdade e ir na praia segunda-feira, 3 horas da tarde. Se você está com um sistema de crenças tão arraigado na questão da Revolução Industrial, que veio criando esse formato de trabalho baseado, né, no sofrimento, na mecanização do nosso trabalho, nos horários marcados, 9 às 6, você precisa estar no escritório, você precisa fazer isso, você tem que fazer isso, o mundo dos tem que. Aí quando você vê uma resposta, um caminho diferente disso, dá nó, você fala, caralho, não posso. E eu lembro da minha história, o quanto foi difícil no início me permitir ir no cinema uma quarta-feira, 3 horas da tarde também. Eu me permitia responder e-mail domingo, 9 horas da noite, mas o contrário não. Então é muito louco, porque quando você cria esse livro de leis bem forte, para reprogramar exige coragem, exige trabalho,
não é do dia para o outro, né? E aí ele traz um conceito que se chama mitote, que a analogia do mitote é que a nossa mente é um sonho em que 1000 pessoas conversam ao mesmo tempo e ninguém entende o outro. Então, isso que é a mente. Você já deve ter ouvido em vários lugares, livros, pessoas com expansão de consciência, pessoas intelectuais, estava falando a mente é a pior coisa do ser humano, né? Porque a mente é baseada no ego, a mente é puramente racional, a mente ela te engana, a mente mente. Então, aqui ele traz essa analogia, ele dá o nome, né, dessa confusão mental de mitote, ele revisita esse conceito diversas vezes, eu já vou te trazer aqui mais para frente também. E aí, durante esse processo de domesticação, a gente acaba criando também a imagem ideal, né? E essa imagem ideal de como devemos ser para que todos nos aceitem, principalmente nossos pais, irmãos, sacerdotes e professores. Então, aqui ele aborda alguns dos P's, que você já deve ter ouvido em algum momento eu falar, né? Que existem 6 grandes P's que fodem com a nossa vida. Os nossos pais, professores, patrões, políticos, padres e publicitários. Aqui ele usa sacerdotes, né? Ele usa também... É só essa diferença aqui. Então, esses são os grandes criadores de crenças na nossa vida. São os grandes formatadores dessas imagens ideais de perfeição, né? E muito disso... a gente acaba criando e se autodomesticando para ser aceito e para encaixar nessas expectativas criadas por todos eles, né? No entanto, nunca conseguimos nos encaixar nessa imagem perfeita porque ela não é real, não é verdade? Nunca seremos perfeitos sob esse ponto de vista. E não conseguindo ser perfeitos, a gente se rejeita a si mesmo. E o resultado é que passamos a usar máscaras sociais para evitar que os outros nos percebam como seres imperfeitos e, igualmente, julgamos os outros de acordo com a nossa imagem de perfeição. E, naturalmente, eles não correspondem às nossas expectativas. Ou seja, está todo mundo fudido. Todo mundo usando máscara para tudo que é lado. Eu usando uma máscara, você usando outra. Todo mundo com medo de mostrar quem é de verdade, de apresentar as suas sombras, de se apresentar por completo. E aí fica um grande jogo de ilusões. Oi, tudo bem? Você tá tão bonita hoje. Você também. Que vestido lindo. E lá por dentro tá falando, caramba, coisa brega, sei lá o que, né? Quantos jogos políticos a gente viu? Isso daí na empresa é o que mais existe. Da onde que surgiu esse nome, jogos políticos? É isso, é todo mundo usando uma máscara. Eu lembro na época eu tinha máscara corporativa, tinha a máscara do relacionamento, tinha a máscara para minha família, tinha a máscara para meus amigos, eu tinha máscara para diferentes grupos de amigos, e aí é uma esquizofrenia, é o mitote, você fica com um monte de voz, um monte de pensamento, sempre se privando, sempre querendo ser aceito, e não sendo ninguém, sendo uma gosma afórmica, porque você não tem um posicionamento e você nem sabe quem é, porque né, você é tudo e você não é nada. Isso daí foi porrada. E aí... chegamos a fazer mal ao nosso próprio corpo físico e emocional apenas para ser aceito pelos outros. As plásticas aí, cortar pedaço do nariz, botar bochecha, levantar tal coisa. E comportamentos, né? Começar a fumar, traição, só para se sentir fazendo parte de um grupo ou alinhado com certos comportamentos. Porque a galera começa a fumar com 15 anos de idade. Se a coisa é ruim, não tem gosto bom. Sabe, tipo, álcool também, é para fazer parte do grupinho social, para se encaixar. Então, isso dá para a gente levar para vários aspectos, né? E o autossofrimento vem da autorrejeição. E a autorrejeição, por sua vez, vem da imagem que criamos sobre o que significa ser perfeito, sem nunca atingir esse ideal. E aí a nossa imagem de perfeição é o motivo pela qual rejeitamos a nós mesmos. E por isso que não nos aceitamos da maneira que somos e não aceitamos os outros da forma que são. Para entender e digerir isso daí, uma vida, mas é verdade, né? E aí o autor diz que existem centenas de compromissos que você firmou com você mesmo, com outras pessoas, com o seu sonho de vida, com Deus, com a sociedade, com seus pais, cônjuges e filhos, mas os mais importantes são aqueles compromissos que você fez
consigo mesmo dizendo quem você é, como você sente, no que você acredita e como deve se comportar. E o resultado disso tudo se chama personalidade. Então, a personalidade nada mais é do que o resultado dos compromissos que você faz consigo mesmo. Então, tenha muita intenção, tenha muita consciência dos acordos e compromissos que você resolve assumir com você. Porque se você assumir os compromissos errados, vai dar merda, isso vai fazer um monte de merda na vida, e um monte de merda com um monte de gente, tá? E aí, se você quiser viver uma vida de alegria e realização, você precisa encontrar coragem para romper com os compromissos baseados no medo e preservar aqueles que se derivam do amor. E aí, são esses 4 compromissos que a gente vai falar agora. Porque se você focar nesses 4 compromissos, você tem muito mais chance de cultivar um contexto e acordos baseados na vibração do amor do que no do medo. Tá? Talvez agora você tenha um monte de compromisso aí baseado no medo, na escassez, né? na questão de ter que, na questão de precisar da aprovação do outro, se encaixar em tal contexto. Então a ideia é a gente fazer uma mudança aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro compromisso: seja impecável com a palavra. O que isso quer dizer? Você precisa falar no perfeito português? Não. Vamos entender aqui, ó. É através da palavra que você expressa seu poder criativo. É por meio dela que você manifesta tudo. A palavra é força e é o seu poder de comunicar, de pensar e, portanto, de criar eventos na sua vida. Porém, a palavra ela é como uma espada de 2 gumes. Ela pode tanto criar o sonho mais belo, como destruir tudo ao seu redor. Tá? E a mente humana ela é como se fosse um terreno fértil, tá? Onde são plantadas aí uma série de sementes todo dia. Desde que você nasceu, você está recebendo sementes de todas as fontes externas, fontes internas de autorreflexão, mas está plantando um monte de sementinha. Então, o desafio é você entender que tipo de semente você planta e qual adubo, né, você usa aí para que esse campo fique fértil para certas sementes e outras não fertilize, né? Então, essas sementes são opiniões, ideias, conceitos. E o problema é que, frequentemente, ela também fertiliza a semente do medo e da escassez, como eu falei, né? Então, a questão aqui é você plantar boas sementes do amor e da abundância. Então, ser impecável com a própria palavra é empregar corretamente a sua energia e usá-la na direção da verdade e do amor por você. Então, infelizmente, a gente tem aprendido a mentir como um hábito de comunicação, não apenas com os outros, mas com nós mesmos. E isso é foda, né? Porque para pensar, muito do que a gente comunica, e aqui a comunicação, quando a gente fala da palavra, não é apenas a escrita ou a fala, mas também imagens, né? Porque quando fala aqui que a gente aprendeu a mentir como um hábito de comunicação, olha o feed de todo mundo aqui, inclusive o meu. O que a gente faz ali? A gente filtra tudo que é positivo, bonito, likeável, para apresentar para o mundo uma imagem, uma identidade nossa ali nas redes sociais. Mesma coisa, caso você tenha outras redes, né? Mas assim, o Instagram eu acho que tangibiliza melhor de tudo, o feed do Instagram. A gente está mentindo na comunicação. A gente está omitindo um monte de outras merdas e coisas ruins da nossa vida e só mostrando o crème de la crème, a coisa maravilhosa que é a nossa vida. Então, a gente, inconscientemente, desenvolveu um monte de cacuetes e travas que a gente acaba comunicando de forma mentirosa, porque a gente só comunica a parcialidade do que é, né? Então, o carioca, eu posso falar mal do carioca porque eu sou de lá também. Então, aquela velha encontrada com um amigo na rua, tá, porra, fulano, quanto tempo, tal, saudade aí, como é que vai? Tudo bem. Primeiro, né, como é que vai a vida? Você sempre fala que tá tudo bem. Quem é que vai falar a verdade? Tipo, não, porra, tô fudido aqui, tô pensando em largar o trabalho, mas porra, minha mulher tá foda, a gente tá mal pra caramba. Tipo, ninguém faz isso. Todo mundo fala, tudo bem, no automático, né? E aí, vai, 2 minutos de papo e fala, pô, vamos marcar um show? Vamos, tal, semana que vem, vamos, né? E tal. Isso é fácil. Os dois sabendo
com total segurança que aquele chopp nunca vai acontecer. Então a gente tem esses acordos culturais onde a gente aceitou a mentira. E quem foge desses acordos, desses compromissos da mentira, parece um extraterrestre, todo errado. Por exemplo, se alguém fala, pô, vamos marcar um show semana que vem, eu falo, não, vamos não. Ah, por quê? Não, porque já bastou isso daqui, né? Já valeu, foi bom conectar contigo, mas tá de boa. Tipo, ninguém vai falar isso. Ou também de tipo, como é que você tá, Ian? Cara, sei lá, semana passada eu pensei em me suicidar. Tal, vamos dizer, né? Que, assim, aí é muito, sabe, uma parada muito estranha, cara. E a gente, né, tá acostumado. Então isso tem que estar ligado aí, porque foi um compromisso que a gente assumiu e poucas pessoas talvez estivessem conscientes aqui de quanta mentira a gente conta na comunicação, né? E aí, na maior parte do tempo, a gente perpetua o sonho do inferno na Terra, né? Que é diferente, mais para frente a gente vai falar do sonho do céu na Terra. E quando a gente usa palavras para espalhar o nosso veneno pessoal, seja através da raiva, do ciúme, da inveja, da fofoca, do ódio, a magia da palavra ela se torna uma magia negra. E isso daí a gente não tem noção do poder da palavra. E é por isso que aqui o primeiro compromisso é seja impecável com a palavra, porque é uma troca energética. Como a gente viu no início, a palavra, a linguagem, né, uma palavra, uma frase, uma expressão, é o nosso código de comunicação. E quando a gente traz isso, a gente expressa isso, vem com uma carga energética. Eu te amo, olha a energia que vem. Eu te odeio, filha da puta, olha a energia que tem. Então você tem um poder muito forte quando você usa a palavra de uma maneira intencional, seja para o bem, seja para o mal. Então a gente tem que ter muito cuidado para não ficar banalizando. Tipo, tem coisa estranha, tipo o americano, que é tipo I love you para tudo que é lado. Acabou de conhecer a pessoa, tipo I love you, my friend. Tipo, não é legal, sabe? Não ama, mas é culturalmente aceito a mentira da comunicação deles do I love you e tipo, não funciona em outras culturas. Então, a gente precisa ter muita clareza, muita intenção aí na questão da palavra. Esse foi o primeiro compromisso. Segundo compromisso, não leve nada para o pessoal. Tá fazendo sentido, galera? Me fala aí, bota joinha, dá coraçãozinho, porque assim eu vou sentindo que... Porque eu achei esse livro muito legal. Eu reli hoje, ele é muito fininho, ó, é bem de boa, você lê num dia. E cara, muita sabedoria, assim, animal. É bem, bem legal. Vamos lá, continuando. Segundo compromisso, não leve nada para o lado pessoal. Então, o que quer que aconteça com você, não tome como pessoal. Quando você leva para o lado pessoal, você concorda com o que está sendo dito e assim o veneno do outro passa através de você e o prende no sonho do inferno. Então, se você aceita o lixo emocional dos outros, ele passa a ser seu. Isso daí é um pensamento budista muito legal, né? Que é a questão de quando alguém vem com um xingamento, uma agressão, você tem a opção de reagir e aceitar isso ou simplesmente assumir uma posição neutra, equânime e deixar isso passar. Você só assume o presente se levar para o lado pessoal, se você quiser. Mas se você ignorar tais comentários ou ofensas, estará imune, mesmo no meio do inferno. E essa é a dádiva desse compromisso. Imunidade ao veneno no meio do inferno. Todos nós estamos no inferno aqui na Terra. Babel, loucura, Covid, tiro, porrada e bomba. O inferno está aqui. A questão é, você pode se tornar imune a esse inferno. E aqui o inferno, estou usando a linguagem que ele usa no livro, tá? E essa questão, quando você para de levar as coisas para o lado pessoal, e isso para o latino, para o brasileiro, é muito difícil, que tudo a gente leva para o lado pessoal. Eu lembro quando eu trabalhava lá na França, na L'Oréal, tinha uma expressão que era confrontation, a confrontação, que a confrontação francesa é muito cultural, que é o debate, o diálogo, é a troca de ideias, onde você vai confrontar as suas ideias no plano das ideias para se chegar a uma ideia melhor. O latino não tem essa.
A minha ideia sou eu. A gente está muito conectado, a nossa ideia, o nosso pensamento, o nosso posicionamento com a nossa identidade pessoal. Então, quando a gente confronta ideias, a gente está confrontando eu e você. Então, quando eu falo, porra, eu acho que isso daqui é bom, o outro fala, eu não concordo, meu irmão, você leva aquilo pro resto da vida e fala, o quê? Você não concorda comigo? E quando tem uma discordância dessa em público, você quer matar a pessoa. Então isso daí é super complicado mesmo. Mas quando você entende melhor essa confrontação tal, você passa a admirar até a forma como se chega a melhores conclusões e você passa a não levar tanto para o pessoal, mas é difícil. E aí um ato natural quando a gente não respeita esse compromisso é reagir e defender as suas crenças, criando um monte de conflito, né? Que é o grande problema, uma das grandes origens do sofrimento na vida é a reação. A gente reage a tudo. Quando a gente parar de reagir diretamente, o cara fechou na rua, no trânsito, em vez de você filha da puta, você respira. Cara, não vai mudar nada na sua vida. O cara entrou 2 metros na sua frente, o que vai mudar na sua vida? Nada. Mas se você sair gritando, xingando a palavra, seja impecável com a palavra, filha da puta, não é ser impecável, né? É você reagir, né, com a raiva e explodir. Você vai provavelmente carregar aquilo durante um bom tempo e se você deixasse passar, não ia acontecer nada. Então, esse processo de não reação não é simples, é fácil de entender, mas é algo para ser praticado também. E aí ele fala, é a nossa necessidade de estar certo e tornar todos os outros errados o tempo todo. Isso é muito verdade, né, cara? Da nossa necessidade de estar certo, de afirmar que está com a razão. Tem aquele velho ditado, ou você está certo, ou você escolhe estar certo, ou escolhe ser feliz. Porque, principalmente relacionamento, sempre com a Thaís a gente sempre brinca com isso daí, né? Que a gente sempre discute, aí um chega, não é isso, é aquilo, tá? E aí sempre tem um que fala, não, tá bom, você tem razão. Isso rola direto, que a gente brinca, né, amor? É. E um caminho mais livre é não se importar com o que os outros pensam de você, pois você sabe quem você é. Você não ter necessidade de ser aceito é muito libertador. Então, o que o outro pensa é problema dele, não seu. E para agora, talvez você que esteja questionando no momento aí de transição de carreira, querendo largar a CLT, de repente você tem um cargo estável, entre aspas, porque é uma crença que você criou achando que a CLT é estável, né, é segura. O medo do julgamento é um dos maiores medos, sem dúvida. Familiares, colegas de trabalho, chefe, filho, enfim. A gente tem muito medo, porque talvez a gente não tem segurança 100% que vai dar certo, porque a gente não tem segurança de porra nenhuma na vida, não adianta criar essa ilusão, mais uma crença que a gente cria. Mas, nesse momento, a gente ainda quer a aprovação de todo mundo que está ao nosso redor. Que todo mundo que está envolvido, de certa forma, mais diretamente ou não, com essa decisão. Então, você olhar mais para si, confiar mais na sua intuição e naquilo que seu coração diz e não se importar tanto, ligar o foda-se com amor é muito importante, que vai te dar uma sensação de liberdade muito maior. E essa questão do risco, da CLT é seguro, não é, tal, eu ouvi uma vez, meu primo me disse isso, que é um mentor que eu tenho, um amigo, a galera já deve ter ouvido várias vezes dele aqui, o Rafa. Ele falou, Ian, a única segurança que existe na vida é a sua capacidade de gerar valor. Seja na CLT, seja empreendendo, seja tocando negócio online, seja trabalhando no McDonald's, seja aonde for, na Nova Zelândia, no Brasil, em Floripa. Você ter clareza da sua capacidade de gerar valor e você focar nisso em relação a se desenvolver, a estudar, a ter mais recursos, mentores, um método, você conseguir entender, né, que você ficando confortável com o desconforto, você tem muito mais chance de ter sucesso do que ficar preso a uma ilusão onde a gente vê aí a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, falando que mais de 25 milhões de empregos vão acabar, né, com essa crise. Então, onde que a CLT é segura? Quando você deposita a sua felicidade nas mãos e na decisão de um chefe ou da empresa, você não é protagonista ou tem total
controle das suas próprias decisões. Quando você tem um projeto seu, você tem um pouquinho mais de controle. Mas controle de tudo, mesmo você nunca vai ter. Então não adianta ficar buscando isso, é a imagem do ideal. Ali que a gente estava falando, que muita gente fica a vida toda buscando esse ideal, só que nunca encontra, porque ele não existe. E aí fica frustrado, eternamente correndo atrás do rabo, sempre depositando a felicidade na próxima conquista, no próximo ciclo, no próximo que for, e esse próximo nunca chega, porque o próximo não existe, o único momento que existe é agora. E aí você fica vivendo o futuro doente com a maior doença do século, que é qual? A ansiedade. E o que é ansiedade? Você viver na frente, no futuro, no irreal. O futuro não existe também. Qual é a segunda doença, ou as duas, né, maiores doenças, é a depressão, que é o quê? Você ficar vivendo no passado, nas mágoas, no arrependimento, nas dores. E você pode fazer alguma coisa para mudar isso? Também não. Então tem que viver agora, cara. Agora é o presente. Então foca no que está dentro do seu controle agora. E a reação, né, você não levar para o seu lado pessoal as coisas, tá aí total dentro do seu controle, porque é você com você mesmo. Eu escolho não reagir. Quando alguém grita ou bota o dedo na minha cara, eu escolho não levar para o lado pessoal. Quando o chefe babaca grita comigo no meio da reunião me chamando a atenção, sendo que ele não está com a razão. Você pode levar, vai doer, né? Vai ser caralho desconfortável e tal, mas o sofrimento é com você. Se você ficar remoendo isso até o final do dia, no dia seguinte, brigar em casa e, fazer um plano de explodir o escritório, né, com dinamite, é você que vai levar isso, por quanto tempo for. E tem um conto budista muito legal também. 2 monges estavam voltando lá para o templo deles e encontraram uma mulher que estava com pouca roupa ali para atravessar um riacho e tal. Tava meio... uma mulher bonita, tá, mas estava meio jogada ali. Aí um monge foi, a pegou no colo, atravessou o riacho, a devolveu na terra e eles continuaram. O outro monge ficou assim, como é que pode? A gente não pode tocar mulher, cara. E ele ficou remoendo isso. Ele chegou lá no templo, quando chegou no templo, ele não se aguentou, falou, monge, como é que tu pegou a mulher lá, cara? Não pode, meu irmão. A gente não pode pegar a mulher, não pode encostar. Ele, eu peguei e ela ficou lá. Agora com você, ela está com você até agora. Então é muito isso. Fica ligado nesse ponto, porque isso é um diferencial na sua vida, tá? Seguindo, aí ele volta para o mitote, né? E aqui ele diz, o mitote ele pode ser comparado a um grande supermercado onde milhares de pessoas estão falando e negociando ao mesmo tempo, provocando uma grande guerra na sua mente. E esse é o motivo pelo qual humanos mal sabem o que querem, como querem e quando querem. Vivem confusos, desorientados, porque existem partes da mente que desejam uma coisa e outras que desejam exatamente o oposto. Falei, quem nunca viveu com isso? Quer tudo ao mesmo tempo, não sabe por onde começar, fica perdido. Mas qual é o primeiro passo? Quer abraçar o mundo, quer fazer 1 trilhão de projetos. Isso não, super foco, né? Então assim... todo mundo tem isso o tempo todo. Então a gente precisa acalmar a mente, porque senão é mitote o tempo todo. Supermercado, feirão, peixe vendendo. Né? A gente precisa, e a meditação ajuda muito isso, você ficar mais centrado, focado naquilo que realmente importa. E aí, com a prática desses 2 primeiros compromissos, você vai quebrar aí 75% das pequenas obrigações que te mantêm ligado ao inferno na Terra. Você pode viajar ao redor do mundo com o coração completamente aberto, que ninguém será capaz de lhe fazer mal. Se você é impecável com a palavra e se você não leva as coisas para o lado pessoal, sua vida já vai estar, another 500, outros 500. Tá? Agora, vamos para o terceiro, porque eu estou filosofando muito aqui. Ainda dá. O terceiro é não tire conclusões, tá bom? Um grande problema que a gente enfrenta é o ato de presumir e acreditar nos nossos preconceitos, nossos pressupostos como verdade. Tiramos conclusões sobre o que os outros estão pensando e fazendo, levamos para o lado pessoal, aí a gente culpa, reagimos, enviamos nosso veneno emocional com a nossa palavra e pensamento, e isso tudo centenas de vezes ao longo do dia, em questão de segundos. Para pensar. Chega um cara com uma roupa toda estranha lá, tipo a roupa que eu fui acampar.
que é uma calça toda colorida, indiana, sei lá o que e tal. Imagina você chega no escritório, sendo da cidade, com uma calça dessa. A quantidade de pré-julgamentos e conceitos que a galera toda vestida de roupa social, engravatado e tal ia ter, sem nunca ter ouvido falar de mim. A gente está fazendo isso o tempo todo. A gente baixa 3 segundos que a gente já vem com a nossa carga do livro de leis, né? Isso daí é maconheiro, isso daí é vagabundo, isso daí não faz nada, isso daí. A gente nem fala com o ser humano e já vem de porrada de julgamento. Não tire conclusões. Terceiro compromisso. Por isso é sempre melhor fazer perguntas do que tirar conclusões. Quando não entendemos algo, tiramos uma conclusão sobre o significado dele. E quando fazemos isso em relacionamentos, é pedir para dar merda. Certo? Frequentemente a gente presume que o nosso parceiro sabe o que a gente... Vamos lá. Frequentemente presumimos o que nossos parceiros sabem, o que pensamos e que não temos necessidade de expressar nossos desejos. Presumimos que eles irão fazer o que queremos porque nos conhecem muito bem. E se não fizerem o que presumimos que fariam, nos sentimos magoados e dizemos, pô, você devia saber, né, cara? Pô, isso daí, eu e a Thaís, é direto. E é foda, por mais consciência que você tenha, porra, a gente leu juntos o livro 5 Linguagens do Amor, que é um livraço, nos ajudou demais a melhorar a nossa linguagem, a nossa compreensão. Mas essa questão aqui é foda, porque você conhece tanto a pessoa do outro lado, tanto seu parceiro, seu cônjuge, que você começa a criar essas conclusões, a tirar essas conclusões, essas presunções de que, porra, estamos há 20 anos juntos, 10 anos, 5 anos juntos, e até hoje você não entende que eu gosto dessa forma? Porra! Tipo, e é o tempo todo isso. Só que nem tudo a gente integra. Então, melhor do que a gente ficar esperando que o outro, né, criando expectativa para que o outro... Vai lá e pede, fala. Pô, isso eu não gosto. Pô, lembra, isso daqui não funciona assim. Você poderia fazer desse jeito? Você pode fazer isso, que é isso que eu estou pensando agora? Ou não, hoje não rola. Comunicação transparente é fundamental. Porque senão você fica num mundo seu de achismos e de expectativas, a outra pessoa também. Isso eu estou falando de relacionamento, mas para qualquer coisa, na equipe, com chefe, com parceiros, com fornecedor, é tudo igual. Nada como uma boa comunicação aberta, transparente, construtiva, com intenção verdadeira, para você minimizar todos esses problemas. E aí, se outros nos contam algo, tiramos conclusões. E se também não nos contam, também tiramos, porque a gente precisa preencher a nossa necessidade de saber e suprir a necessidade de comunicação. Então, é aquilo. Tudo tem um significado, tudo tem uma mensagem. Se a pessoa traz o que ela pensa, você interpreta de um jeito. Mas se ela não faz nada, você interpreta de outro jeito e tira uma porrada de conclusão e pode dar uma merda demais, né? Então, é muito louco isso, cara, porque realmente é muito cotidiano. Você consegue ver as sabedorias desse livrinho simples e super profundo todo dia. Hoje aqui eu vi os 4 compromissos rolando comigo, com um monte de questionamento que eu tive. E essa é uma grande e perigosa prisão mental. Opa, pulei uma parte legal aqui, ó. E essas conclusões são rápidas e inconscientes. E quando acreditamos em algo, presumimos que estamos certos sobre aquilo. Chegamos ao ponto de destruir relacionamentos para defender as nossas posições, né? É foda, porque às vezes a gente prefere... Não tem a piadinha? Perco o amigo, mas não perco a piada. É isso. A gente prefere às vezes reforçar que a gente está certo e isso acaba com o relacionamento, em qual esfera que for. E essa é uma grande e perigosa prisão mental. A gente presume que todos enxergam a vida da mesma forma que a gente. Pensam da mesma forma, sentem as mesmas coisas, julgam igual, sofrem igual. Pô, fecha aqui, por favor. Fecha aqui, tá uma ventaninha louca. E por isso que a gente tem medo de ser nós mesmos em presença do outro. Achamos que todos estão nos julgando e vitimando.
né? Eles nos fazem sofrer, nos fazem se sentir culpados, tal como a gente faz com nós mesmos. Então, é muito aquela coisa do ângulo, né? A gente sempre acha que o outro tem a mesma bagagem cultural, social que a gente. Então, a gente tem... Por que a gente tem tanta dificuldade com empatia? Por que talvez a empatia seja até ilusória, não seja possível? Porque a gente nunca vai ter total contexto do que se passa na cabeça do outro, nas vivências do outro, né? É muito difícil ser empático verdadeiramente. A gente pode ter uma sensibilidade muito grande, a gente pode ter uma intenção muito grande, mas sempre vão ter olhares e julgamentos diferentes, porque é tudo uma questão dos livros de leis de cada um. O seu livro de lei não tem como ser igual ao meu. Tô aí, ó, André Sem Fronteiras, grande sábio também, e tem um livro de leis completamente diferente do meu. E esse diálogo que é legal, porque essa diversidade de olhares e de formas de agir e pensar que faz a magia acontecer na comunicação. Então não dá pra gente tirar conclusão nesse sentido também. E aí, outra perigosa conclusão é que nosso amor pode mudar a outra pessoa no relacionamento. Ninguém pode mudar ninguém, tá? Para começar. E se alguém decide mudar, é porque deseja mudar. O amor verdadeiro é aceitar a outra pessoa da forma como ela é, sem tentar mudá-las. Agora fala aí, quem nunca tentou mudar alguém no relacionamento? Principalmente amoroso. Foda, né? Então o autor sabiamente sugere: logo, descubra alguém que você não precisa mudar. É muito mais fácil encontrar alguém assim do que tentar mudar uma pessoa. Então, às vezes, você fica no relacionamento tóxico por anos, pra porrada de medo, não. Porra, melhor na merda do que sozinho. Melhor, não, eu vou conseguir mudar, em algum momento eu vou conseguir mudar. As pessoas não mudam, tá? Pela outra, só mudam se quiserem. Você pode influenciar, você pode trazer caminhos, você pode mostrar que você está mudando pelo outro, mas você nunca vai conseguir forçar ou obrigar alguém, caso a pessoa não queira. E vamos agora para o quarto compromisso, que é dê sempre o melhor de si. E esse compromisso se refere à ação dos outros três, que sob qualquer circunstância sempre faça o melhor possível. Nada mais, nada menos. Porém, tenha em mente que o seu melhor nunca será o mesmo de um instante para o outro. Tudo está vivo e mudando o tempo todo. E à medida que você se habitua aos 4 compromissos, o seu melhor irá se tornar cada vez mais eficiente. Então aqui ele traz uma das grandes sabedorias também, que você encontra em todas as correntes filosóficas e religiosas, que é a impermanência. E aqui você tem uma questão do dinamismo de sempre estar buscando a sua melhor versão. Então, o mais interessante é a busca de sempre dar o seu melhor e não ter um pensamento mais estático de que eu preciso dar isso. Não, você sempre tem que buscar dar o máximo que você pode naquela situação. Infelizmente, não é o que acontece com a maioria das pessoas, principalmente no trabalho, que trabalha apenas pensando em pagar as contas no final do mês, fazendo o mínimo possível. É que o trabalho acaba sendo um sofrimento e todos esperam o fim de semana ou as férias para escapar. É bizarro, né? E aí não querem nem pensar no trabalho, ficam bêbados porque não gostam de si mesmos nem da sua. Isso, 9 em cada 10 pessoas aí, 87% segundo o Instituto Gallup, de pessoas insatisfeitas, não realizadas no trabalho. Por quê? No seu livro de leis, aceitou do seu pai, dos seus avós e das gerações passadas e da sociedade que trabalho é igual ao sofrimento. Já falei várias vezes, a origem da palavra trabalho vem de tripalium, que era um instrumento de tortura. Então, a carga de sofrimento que a gente aceita no trabalho é muito grande. E quando você vê caminhos onde o trabalho te traz prazer, te traz mais liberdade, te traz satisfação, te traz realização, você fala, isso você não acredita, você acha que não é possível. E é muito triste isso, porque a gente perde a oportunidade de explorar uma vida, 1/3 da nossa vida, 1/3 a gente passa dormindo, 1/3 no mínimo no trabalho. E você só vai se dedicar o resto do terço para ser feliz. É muito estúpido você aceitar
uma equação de vida dessa forma. Não estou falando que você é estúpido ou que eu sou estúpido, só estou falando que o sistema é muito estúpido e se a gente aceita e nem questiona, né? Não estou falando que é simples também mudar de um dia para o outro, mas questionar isso é o mínimo que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer porra nenhuma, né? Mas assim, é o mínimo que eu acredito que a gente deveria se movimentar, trazer uma energia de questionamento, porque esse sistema é muito cagado. E aí fica um monte de gente numa atitude meio que funcionário público. Tem muita gente funcionário público que trabalha pra caramba, tá? Não tô estereotipando aqui, mas é aquela atitude do vou fazer o mínimo possível para garantir o meu no final do mês e vou ser feliz fora do trabalho. Isso não acontece só no funcionarismo público, isso acontece em 9 em cada 10 empresas. A grande maioria dos empregados fazem isso. Zero engajamento, zero conexão com o propósito, zero paixão pelo que faz. E a gente cria uma sociedade doente, onde o trabalho tem um grande papel de adoecer cada vez mais. As pessoas precisam de fugas. Fim de semana, futebol, cervejinha, cigarrinho, drogas, férias. E aí quando vai para as férias fica na porra do celular ainda, respondendo e-mail. Então tá tudo cagado. Então a gente precisa questionar isso. QD. E por outro lado, se você agir apenas pelo prazer de agir, sem esperar recompensa, você vai descobrir que gosta de todas as suas ações. E as recompensas virão, mas você não está ligado ou dependente delas. E aí, se você gosta do que você faz e sempre faz o seu melhor, então você está realmente apreciando a vida. Então, assim, não tem mistério. Não, são coisas simples, mas que são coisas que você precisa se questionar e ir abraçando e integrando aos poucos. E esses 4 compromissos são tão simples e lógicos que até uma criança é capaz de compreendê-los, mas você precisa ter grande força de vontade para cumpri-los. Vê até trovão aí, ó. Porque aonde quer que você vá, a gente encontra um caminho cheio de obstáculos, né? E cada um deles tenta sabotar o seu acordo aí, né, com os compromissos. Tudo ao seu redor é uma armadilha para quebrar esses 4 compromissos. Por isso que você precisa ser um grande caçador, um grande guerreiro, né, apto a defender esses 4 compromissos com a sua vida. E a sua felicidade, a sua liberdade, toda a sua maneira de viver depende disso. E aí, para finalizar, ele traz não, tem mais 2 capítulos, vou dar uma corrida aqui. E galera, para quem está curtindo esse tipo de conversa, essa semana começa oficialmente a imersão Pés Descalços, que vai ser só surra de conteúdo nessa pegada aqui, mas eu vou trazer uma trilha, tá? Para te ajudar a integrar esses compromissos na vida, no trabalho, se libertar pessoalmente e profissionalmente. Então o link está lá na bio, tá? Para quem quiser participar, gratuita. E no final eu vou dar oportunidade para quem quiser dar um passo a mais com a minha orientação. Estando junto aí, vai ter um programa de mentoria de 2 meses para te acompanhar, desenhar isso tudo que eu estou falando aqui, botar tudo na prática, com preparação, planejamento e execução, beleza? Então, só recadinho aqui para a galera que quer seguir em frente. Mas voltando, aqui ele fala, o caminho tolteca para a liberdade. Então aqui ele começa a dar um pouco mais de solução, tá? A liberdade está relacionada com o espírito humano, a liberdade de ser quem realmente somos. E quem impede que sejamos livres de verdade é você, nós mesmos. E por que não podemos ser nós mesmos? Aí ele faz uma pergunta assim meio retórica, né? Então ele traz a solução, que é só você voltar a ser criança, porque a criança, ela sempre faz o que deseja. Ela é selvagem, ela sorri o tempo todo, ela se diverte, ela explora o mundo, ela não tem medo de brincar, ela não tem medo de se expressar, né, de dizer o que sente, ela não tem medo de amar, ela não se preocupa com o passado ou o futuro, ela só vive no presente. Então, é tão simples quanto voltar a ser criança e apreciar o milagre que é uma criança, a espontaneidade, a pureza. Ela é pura essência. E aí você vai botando um monte de camadas, né, em cima. Esse livro aqui, ó, que vai te afastando do essencial. E aí, ser tolteca é uma forma de viver, né, onde não existem líderes nem seguidores. É onde você possui a sua própria verdade e vive de acordo com ela. O tolteca se torna um sábio, um selvagem e livre outra vez.
Então aqui é um chamado, vamos todos virar toltecas, porque é simplesmente você desenhar uma vida alinhada com o que é mais importante, com seus valores, com aquilo que realmente faz a diferença. Ponto. Resumo do grande livro. É isso. A vida é muito mais simples do que a gente imagina, a gente complexifica muitas coisas. E aí, ele fala, os toltecas falam que todos os seres domesticados estão doentes, porque existe um parasita que controla a mente e o cérebro. E para esse parasita, a comida são as emoções negativas produzidas pelo medo. Então, estamos todos doentes aí. E a liberdade que procuramos é usar nossa mente para viver a nossa própria vida em vez do sistema de crenças. Por isso, as tradições xamânicas de toda a América, todo mundo se chama de guerreiro. Isso eu achei muito legal, porque eles estão em guerra constante contra esses parasitas da mente. E não quer dizer que eles sempre vão ganhar a guerra, mas se derem sempre o seu melhor, a gente tem mais chance aí de se libertar de vez. Então todos nós somos guerreiros. Já adiantando aí o próximo livro, o próximo resumo vai ser esse também, que é um livraço, Guerreiro Pacífico do Caminho, um dos melhores livros que eu li, hein? O Caminho do Guerreiro Pacífico. Então é isso, nós somos guerreiros. A gente está numa grande batalha contra a nossa mente, contra esses sistemas de crenças aí que nos aprisionam. E aí tem 3 formas de você atacar esse parasita, essa doença. Você pode atacá-lo de frente, enfrentando cada um dos seus medos aí, e pode ser um processo mais lento, mas também funciona. Medo do fracasso, medo de não dar certo, medo do julgamento, medo de estar velho demais, medo. Inclusive, eu estou fazendo vários vídeos falando sobre esses medos, dá uma olhada lá no YouTube, tem também uma playlist Dream Killers que eu abordo todos eles e é importante você enfrentá-los, tá? Na imersão a gente vai falar bastante sobre esses medos. E aí, a outra forma é você parar de alimentar o parasita e matá-lo de fome, que é você parar de vibrar nessa energia do medo, da escassez. Essa é uma das mais eficazes, né? Você para de alimentar esse monstrinho, essas vozes autossabotadoras. E a terceira é vivenciar a iniciação dos mortos, que trata-se de uma morte simbólica que mata o parasita sem magoar seu corpo físico. Que é a morte do ego, que aí é um tema um pouco mais complexo, mas há várias formas de você fazer, com experiências xamânicas, como a ayahuasca. Tem muita gente que vivencia essa morte do ego, mas é um pouco mais profundo, vamos deixar para a próxima live. E aí termina com um novo sonho, que é um convite que o autor faz, né? E o sonho que você está vivendo é a sua criação. E a sua percepção da realidade, você pode mudar a qualquer momento. O que você tem aí, você pode criar o inferno ou você pode criar o céu na Terra, fica a sua escolha. Então, por que não sonhar um sonho diferente? Por que não usar a sua mente, sua imaginação, suas emoções para sonhar o céu aqui na Terra? E aí ele falou, passe a perceber aí o amor em tudo à sua volta. Imagine sua vida sem medo de expressar seus sonhos. Imagina você sabendo o que quer, né, o que não quer e quando quer. Você livre para alterar a sua vida de forma como sempre desejou. Sem medo de pedir o que precisa, de dizer sim ou não para alguma coisa ou alguém. Imagine você vivendo sua vida sem medo de ser julgado pelo outro. Sem regular mais o seu comportamento de acordo com o que os outros possam pensar de você, né? Sem a necessidade de controlar ninguém e ninguém o controlando. Imagine viver sua vida sem julgar as pessoas, você podendo perdoar com facilidade, esquecendo os julgamentos que possa ter, não tendo necessidade de estar certo o tempo todo, não precisando se tornar todo mundo errado. Imagine viver sua vida sem medo de amar e não ser amado. Não temer mais ser rejeitado, não ter mais a necessidade de ser aceito. Imagine sua vida, parece até poesia, né? Sem medo de assumir riscos ou explorar a vida. Você não tendo mais medo de perder nada, não tendo medo de estar vivo e não tendo medo de morrer. Imagine sua vida amando a si mesmo do jeito que você é. Amando o seu corpo da forma que ele é, suas emoções da forma como são, sabendo que você já é perfeito exatamente do jeitinho que você é. E quando você vive dessa forma, não tem mais nevoeiro, não tem mais essa confusão mental, né? Não há mais mitote. Então o mitote vem várias vezes, né? Essa forma de viver está aí ao seu alcance.
examinar a sua vida, se você examinar a sua vida, vai descobrir muitas desculpas, mas não vai encontrar nenhum bom motivo para sofrer. O mesmo vale para a felicidade. Então, a única razão para você ser feliz é porque você escolhe ser feliz. A felicidade é uma escolha, assim como o sofrimento. E aí, qual será a sua escolha? Caralho, ó, 1 hora, tal! Perfeito, certinho. Então, galera, esse livro é uma delícia. Ó, fininho, para quem... Só precisava ter imagem, né? Não tem imagem não, mas ó, para quem não gosta de ler, é um excelente convite. Às vezes, é um livro que pode fazer total diferença na sua vida e você desenvolver uma paixão que está talvez adormecida aí, porque você viaja pelo mundo, você viaja por conhecimento, você viaja por conceitos lindos. E isso daí te traz um senso de crescimento interior muito maravilhoso. Então, ó, tá aqui o resuminho, só para dar uma pitadinha. O livro é muito mais profundo, óbvio, né, do que essa nossa trocação aqui. Mas tá aqui um presente para vocês, para que vocês consigam integrar alguns desses compromissos, que você passe a ser uma pessoa mais compromissada com os bons acordos, porque sem dúvida isso daí vai te ajudar, beleza? Ó, grande Rodrigo na área aí, ó, amanhã vamos almoçar com um mestre, e esse sem dúvida é um livro muito democrático, muito gostoso, né? Então, ó, sem dúvida, esse daí vai poder ajudá-los a seguir em frente na jornada de desenvolvimento, de crescimento, né? Como um todo, beleza? Então, galera, espero que tenha feito sentido. Novamente, né, para quem chegou aí no meio, eu vou deixar gravada essa live, então vocês vão poder ver desde o começo, tá? A imersão Pés Descalços começa oficialmente na quarta-feira, dia 30. Você tem um link lá na bio para se inscrever, tá? Vai ser uma semana incrível, onde eu vou te revelar uma trilha que já vem funcionando para muitas pessoas, uma trilha de libertação profissional, principalmente, tá? Para te ajudar com as bases aí para criar um negócio online, que você consiga juntar suas paixões, aquilo que você acredita, os seus valores, para que você possa trabalhar de onde quiser, quando quiser, como quiser, tá? O grande mote por detrás disso tudo é a liberdade, tá? Então eu quero trazer caminhos para que você vá à frente, tá? Alinhado com o que é importante para você, tá? Sem entrar nesse mundo de crenças e nesses sistemas impostos aí por muita gente. Eu quero que você se torne protagonista, CEO da sua própria vida e desenhe um próximo ciclo de carreira alinhado com o que é mais importante para você, que é basicamente o que o livro fala também, né? Viva uma vida tolteca, uma vida aí com seus valores presentes em cada atividade no seu dia a dia. E como o trabalho ocupa muito espaço, então vamos reinventar essa carreira aí para que você tenha orgulho e se sinta realizado, beleza? Então o link está lá na bio, é gratuita, tá? Vai ser um prazer poder trocar de maneira bem intensa com vocês aí ao longo de 7 dias, serão 7 lives que eu vou apresentar para vocês aí toda essa trilha, passando pela preparação, pelo planejamento e pela execução, para que vocês tenham isso tudo de maneira bem prática. Quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu sou muito pé no chão, direto ao ponto, então não tem mimimi, blá blá blá, eu vou trazer muita coisa concreta e aplicável. E aí vocês vão conseguir, assim, pegar várias dessas ideias e levar para o contexto de vocês, adaptar, hackear o que eu falar. Não confie em tudo que eu falo, pegue o que eu falo e vai lá, teste, experimente por você mesmo. E sem dúvida vai ser um caminho muito legal. E quem quiser ajuda para seguir em frente, depois com uma mentoria durante 2 meses, para a gente botar a mão na massa e acompanhar um grupo seleto aí de poucas pessoas, semanalmente pelo Zoom, com troca, vai ter oportunidade. Eu vou abrir também a próxima turma aí na outra semana, tá bom? Grande beijo, boa noite a todos, espero que vocês tenham um bom fim de domingo e que vocês sejam felizes começando mais uma semana aí de trabalho. Para quem não está tão feliz e animado em começar segunda-feira,